A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, hoje, domingo, 16 de janeiro de 2022, vamos continuar os nossos estudos da Escola Bíblica Dominical, cujo tema nesse trimestre é a supremacia das Escrituras. Na lição de hoje, lição de número 3, nós vamos estudar sobre a inerrância da Bíblia. É o nosso tema doutrinário desta semana. E vamos iniciar lendo o texto bíblico, lá em Mateus 5, 17 a 19, palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Então Jesus deixa claro, ele não veio para modificar, mas veio para cumprir a palavra de Deus. E ele ainda ressalta que nem um jota ou um tio se omitirá da palavra de Deus sem que tudo seja cumprido. Vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre a nossa meditação de hoje. Senhor meu Deus, aqui diante da Tua palavra, Senhor, pedimos da Tua graça, é pela Tua misericórdia, Senhor, que podemos entender as Tuas sagradas Escrituras. Abençoa os ouvintes da Tua palavra, Senhor, para que possam crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Palavrinha hoje, o que é inerrância? A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Pode parecer arrogante essa afirmação, mas não podemos esquecer que o autor da Bíblia, o mentor da Bíblia, é Deus e não o homem. Significa que a Bíblia é verdadeira em tudo que afirma. Números 23 e 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versos 34 e 35, diz assim: Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou de deuses a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. João 17, 17 fala: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E nós poderíamos ficar aqui horas lendo textos bíblicos que confirmam que a palavra de Deus é a verdade.
E é baseada nesta verdade em que nós tomamos um rumo para a nossa vida. Porque na fonte da verdade nos diz que todos nós somos pecadores e que precisamos de um Salvador. Então, o propósito principal da palavra de Deus é levar o homem a recuperar a comunhão perdida no jardim do Éden. E isso através do arrependimento e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então é muito importante que você tenha convicção que a Bíblia não erra. Tem uma história de um irmão doqueiro. Nós somos aqui da cidade de Santos, e as docas de Santos é muito conhecida e abriga milhares de trabalhadores, entre eles muitos irmãos. E um irmão simples, ele sempre pregava de Jesus aos colegas de trabalho e vivia dando glória a Deus. Um dia, um colega, desses colegas, antigamente a gente chamava de amigo da onça, provocador, ele chamou esse irmão e falou assim: olha, numa rodinha de trabalhadores, olha, eu li num livro aí, um livro importante, em que o doutor explica que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho num trecho que era rasinho. O irmão deu glória a Deus. O colega perplexo perguntou: por que você está dando glória a Deus? Ele: estou dando glória a Deus porque o milagre foi muito maior do que eu pensava. O exército egípcio se afogou no rasinho. Então, uma demonstração de que aquele irmão cria na palavra de Deus. E mesmo que alguém mal intencionado tentasse dissuadi-lo disso, ele nada conseguiria. O outro irmão disse uma coisa muito interessante acerca da questão do homem ser engolido por uma baleia. E aí tem muitas teorias científicas dizendo que pode, não pode. A garganta da baleia é estreita, é impossível um homem passar pela garganta da baleia. Outros já trazem outras teorias, como aquela história de Moby Dick, não é? Que uma baleia enorme engolia homens. O irmão, nessa questão, ele resolveu de uma maneira muito simples. Ele disse assim: olha, eu não sei dessas coisas que vocês estão falando, mas se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditaria. Essa é a razão da nossa fé. A Bíblia
é um livro cheio de milagres. O que é um milagre? Milagre é uma coisa que é impossível para nós, mas não é impossível para Deus, e é nisso que nós cremos. E a palavra de Deus é a verdade, mesmo que muitos contradigam sobre a inerrância da palavra de Deus. Agora, quanto aos homens que escreveram a Bíblia, nós já vimos na lição anterior que 66 livros foram escritos por 40, mais ou menos 40 escritores bíblicos. Isso nós vimos na lição passada. E nós vimos que a Bíblia, esses homens, esses escritores que escreveram a Bíblia num período enorme da história, durante séculos, eles nasceram em épocas diferentes, culturas diferentes, nível diferente, tanto cultural quanto financeiro, mas todos eles tinham algo em comum, foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a certeza que a Bíblia é certa, sem erros, que a inerrância da Bíblia se leva porque esses homens foram orientados pelo Espírito Santo de Deus. Seus olhos se abriram para um mundo espiritual que trouxe revelações das coisas de Deus. E quanto às cópias da Bíblia? Foi preservado os escritos originais, chamados apógrafos. A Bíblia fala dos escribas. Escribas, eles eram especialistas em copiarem os originais. E era uma coisa muito séria. O escriba tinha até que se purificar antes de começar o seu trabalho diário. E tinha uma severa ordem para que eles não mudassem nenhum tio, nenhuma vírgula da palavra de Deus. E havia dois tipos de escribas que copiavam a Torá, os livros de Moisés, os Salmos, os Provérbios. Tinha o Beimim, que era jurista, e o Soferim, que eram escritores, copistas. Então, dois tipos de escribas. Beimim, que era jurista, e Soferim, escritores, copistas. Esdras era um tipo de escriba jurista. Lá em Esdras 7:6 diz assim: este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. Então ele, além de copiar, ele ensinava a palavra de Deus. Ele levantou uma multidão, o povo de Israel, a voltar para a Bíblia Sagrada. Ele abriu os livros sagrados da Escritura e ensinava ao povo. Então era um escriba jurista que interpretava as leis que ali estavam. E tem o
o escriba copista. Nós lemos lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 36, verso 4, que então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias todas as palavras do Senhor que ele tinha revelado no rolo do livro. Então nós vemos aqui nesse pequeno versículo bíblico toda uma sequência. Deus se revelou a Jeremias e trouxe para ele palavras proféticas, ou seja, coisas que iriam acontecer no futuro. Jeremias então chama Baruque. Baruque era um auxiliar de Jeremias, era um escriba. E Baruque escreve tudo aquilo que Jeremias dita para ele, palavra por palavra. E Jeremias dita para Baruque, palavra por palavra, do que o Senhor, Deus, tinha revelado a ele. Então, essa é a sequência bíblica, por isso que a Bíblia Sagrada não contém erros, porque está todo um cuidado de Deus, ligando-se espiritualmente com um homem, um profeta, um servo dele, e esse servo dele usando às vezes de outras pessoas também chamadas para auxiliar na obra de Deus, que tinham a responsabilidade de copiar, e outros como Esdras, que pegavam aquelas palavras do Senhor escritas e as interpretava para o povo do Senhor. É claro que isso, nos tempos de Jesus, tinha se perdido, não as cópias, mas as interpretações. Os escribas estavam ensinando coisas contrárias às Escrituras e escreviam outros livros da sua cabeça e passavam para o povo, colocando leis que não estavam na lei do Senhor. É por isso que Jesus é severo com eles. Ai de vós, escribas e fariseus, que sentavam na cadeira de Moisés, ou seja, gostavam da honra, da posição de honra nas sinagogas, mas estavam ensinando coisas que não tinham sido reveladas por Deus e nem estavam escritos na palavra de Deus. Isso acontece até hoje nas versões e traduções da Bíblia. Muitas versões, muitas traduções da Bíblia você pode, ao ir a uma livraria, escolher, mas é sempre bom que ao escolher uma versão ou uma tradução da Bíblia, você seja aconselhado por alguém, por um pastor, por um professor que tenha conhecimento, porque há muitas traduções, como a tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, que distorcem completamente a palavra de Deus. Então é preciso tomar cuidado, porque já as versões, elas não são inspiradas. E as traduções são coisa de homens, às vezes contém erros. Então precisamos tomar cuidado com isso. Procurando sempre aquelas versões e traduções da Bíblia que mais correspondam aos originais da Bíblia Sagrada.
E quanto às questões em que a ciência contradiz a Bíblia? Aí nós precisamos entender algumas coisas. Às vezes, as pessoas têm uma interpretação da Bíblia que não é correta, mesmo pessoas que se dizem cristãs. Quando Copérnico veio com a teoria do heliocentrismo, ou seja, o Sol era o centro do universo, a Igreja Católica Romana se levantou contra Copérnico, porque na visão da Igreja Católica Romana, a Terra era o centro do universo. Mas a Bíblia não diz que a Terra é o centro do universo. Lá em Jó 26:7, diz assim: o norte estende-se sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Então tem algumas narrativas que não estão na Bíblia e as pessoas falam como se estivesse. Por exemplo, a Bíblia não fala que a maçã é o fruto proibido. Não diz qual é o fruto. A palavra de Deus diz que havia um fruto na árvore da vida que do conhecimento do bem e do mal que não era para o homem comer, mas não fala em maçã. Mas a tradição colocou a maçã aí como aquele símbolo do fruto proibido. A outra coisa interessante que às vezes você pode até se surpreender, a Bíblia não fala em 3 reis magos. Se for você ler lá o capítulo 2 de Mateus, você vai ver que quem foi visitar Jesus foi os magos do Oriente. Magos do Oriente, não tem nada de 3 e não tem nada de reis. E alguns até dão nome a esses reis magos, mas não está na Bíblia isso. Isso é fruto de tradição do homem. E Jesus não era um recém-nascido, ele já tinha 2 anos de idade. Então, é tudo coisas folclóricas que vão sendo colocadas como se estivesse na Bíblia. E aí as pessoas refutam, mas a Bíblia está errada, porque não é isso. E tem coisas que a ciência diz como certa, que aí sim é um contraponto na Bíblia. Por exemplo, a teoria das origens das espécies de Charles Darwin. Lá em Gênesis 1:27, a palavra de Deus é clara: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, nós sabemos que as teorias científicas, elas vão mudando através do conhecimento. Através dos séculos, os homens vão adquirindo conhecimento e vão colocando isso nos seus ensinos. Então, quando Copérnico fala que o Sol é o centro do universo, ele tira aquela imagem nada científica de que a Terra era o centro do universo. Mas, ao mesmo tempo, a teoria de Copérnico ela não está completa, porque, na verdade, o Sol não é o centro do universo. Então, mais tarde, hoje, sabemos que não é isso. Então, mesmo Copérnico, um homem de ciência, tinha uma teoria que estava incompleta, como Darwin. Muita coisa que, com o passar dos anos, nós vamos acabar, o homem vai acabar com
aprendendo que a palavra de Deus é a única revelação da verdade. E quando aparentemente ela não concorda com a ciência, eu fico com aquela do irmão doqueiro, ou daquele outro irmão que falou que se a Bíblia falasse que Jonas tinha engolido um homem, ele acreditava. Porque Deus é aquele que realiza os milagres. E nós, cristãos, crentes na palavra de Deus, cremos que a Bíblia é inerrante, é a palavra de Deus. Conhecendo a verdade nos liberta. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Senhor meu Deus, te damos graças, Senhor, por esses momentos na meditação da Tua Palavra, em que, através do estudo bíblico, nós podemos nos aproximar um pouquinho mais de Ti, conhecendo da Tua verdade. Porque a Tua Palavra é a verdade. E baseado nela é que pautamos a nossa vida. Abençoa os Teus servos, as Tuas servas, para que não se deixem abalar por pessoas incautas, de má fé, que procuram denigrir a Tua Palavra, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.